Aleluia. Se você tem uma Bíblia em sua casa, você pode marcar o texto e depois estar meditando nessa palavra. Mas ouça um breve recado da parte de Deus. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 5, do verso 1 em diante, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande multidão de peixes, uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Aleluia! Como é bom a gente saber das maravilhas que o Deus eterno pode fazer na minha e na sua vida. Esse texto ele nos mostra algo interessante. Ele nos mostra que as multidões se concentravam para ouvir a voz de Deus. O quanto é importante nós ouvirmos a voz de Deus, o quanto é importante nós meditarmos na palavra de Deus. E o nosso objetivo aqui é tão somente esse: abençoar você com a santa palavra de Deus. E Jesus, vendo que os homens, os pescadores, tinham chegado da sua jornada de trabalho e estavam ali lavando as suas redes, porém, pelo que lemos aqui no texto, eles não tinham apanhado nada. E eu fico imaginando o sentimento de frustração, de decepção de Pedro e os seus companheiros. Porque uma coisa, queridos, é você gostar de pescar por esporte, como eu particularmente gosto. Vez por outra eu gosto de pescar, mas eu não vivo da pesca. E Pedro, ele tinha a obrigação de trazer peixes no seu barco, porque disso dependia a subsistência da sua família, a subsistência da família dos seus companheiros. E eu imagino agora a frustração daqueles homens lavando as redes, mas, como disse o próprio Pedro, sem nada apanharem, após uma noite inteira de trabalho. Mas, mesmo assim, quando Jesus fala com Pedro, Pedro atende ao mandado de Jesus. E, entrando no barco junto com Jesus, afasta-se um pouco para que assim Jesus possa falar àquela grande multidão. E depois que Jesus ensina a multidão, depois que ele ensina a sua palavra, ele ainda diz a Pedro: afasta-te, né? Vamos um pouco mais distante. E aí Pedro diz para ele, após Jesus dizer, acabou de falar e disse: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Mas aí, frustrado, triste, desanimado, cansado, mas mesmo assim, Pedro diz para o Senhor Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Primeiro, Pedro reconhece que Jesus é mestre. Jesus é mestre. E depois ele disse: mas, embora tenhamos trabalhado toda a noite e não tenhamos apanhado nada, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Queridos, como é importante, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo desanimado, mesmo após tentar com a força do próprio braço, tentado resolver o problema, tentado encontrar uma solução, mas na força do braço você não conseguiu.
Em Jesus você consegue. Porque a Bíblia também diz que quando Pedro fez isso, conforme Jesus mandou, apanhou uma grande quantidade de peixes que se rompiam as redes. E ele fez sinal para os seus companheiros de outros barcos, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos. Porque a bênção do Senhor, quando ela chega na sua vida, ela não fica só em você, ela alcança você e a sua família, ela alcança você e aqueles que estão próximos a você. Isso me faz lembrar de um texto que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando os homens de Deus estão presos, e Deus faz um mover tremendo, e depois daquele mover o carcereiro chega para Paulo e Silas e diz: o que eu devo fazer para conhecer esse Jesus? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? E aí os homens de Deus dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Esse é o segredo, meu amigo. Esse é o segredo, minha amiga. Crê no Senhor Jesus. Obedecer a sua palavra, obedecer aquilo que Ele tem mandado eu e você fazermos. E aí nós vamos ver a multiplicação dos peixes na nossa vida. Aí nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida. Aí nós vamos ver o realizar do Senhor na minha e na sua vida. Então somente creia no Senhor Jesus. Faça conforme a sua santa palavra e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.